Senhor nesta igreja. E essa igreja a qual eu tenho um carinho muito especial. E também tenho muitos amigos, né? E também boas lembranças. E eu acho que por isso a responsabilidade é maior, né? Estava vindo ali com a Juliana, ela vai comentando a questão do nervosismo. E isso é bom porque nos lembra que nós somos representantes do Senhor e dependemos também do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta noite, nós vamos refletir com o tema imitadores de Cristo que glorifiquem a Deus. E eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 23 e 24, e depois nós vamos ler a partir do 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, 23, 24 e depois a partir do 31. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Versículo 31 agora. Portanto, quer comais, quer bebais, ou que façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio interesse ou proveito, mas o de muito, para que assim se possam salvar. 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Paulo, ele começa a carta de Coríntios, né, com bastante instruções para a igreja, mas ele começa a falar da liberdade. Cristo, através da salvação, ele nos libertou. Mas essa liberdade, ela deve ser usada para glorificar a Deus. A nossa liberdade deve ser usada para glorificar a Deus. Gálatas 5, versículo 3 diz assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Tem pessoas que usam essa desculpa, né, para pecar. Estão usando a sua liberdade para cometer os desejos do seu coração. E nós temos que entender que Cristo nos libertou, mas a nossa liberdade é para glorificar o nome de Deus. E eu gostaria de deixar uma verdade bíblica que diz: a nossa vida, ela deve imitar Cristo, nos levando a agir e pensar no reino de Deus. E acima de todas as coisas, vivendo
para a glória de Deus. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. Viver para a glória de Deus. E pensando nisso, eu escolhi esse texto e nós vamos, neste momento, entender, compreender melhor esta palavra. E o primeiro ponto da mensagem desta noite é: buscando um bem maior. Muitas vezes, irmãos, nós temos que abrir mão, ou nós temos que deixar o silêncio reinar, pensando num bem maior. Pensando no bem maior. Olha o que Paulo diz. Não devemos buscar o nosso próprio interesse. Está no versículo 24. Não devemos buscar o nosso próprio interesse. Às vezes, nós estamos causando discussões, contendas dentro da igreja, porque nós estamos querendo o nosso próprio interesse. Ou somente olhando para aquilo que eu quero fazer. Às vezes, os crentes esquecem que não se trata de mim, não se trata de você, mas tudo se trata de Cristo, ou para Cristo. Então, olha que conselho maravilhoso de Paulo. Não devemos buscar o nosso próprio interesse. E tem pessoas que são assim, né? Eu só quero do meu jeito. Tem que ser assim. Se não for assim, eu não faço. Ou então, se fizer de outro jeito, não prestou. Nós temos que ter sabedoria e entender que quando eu busco o meu próprio interesse, é um sinal de soberba. É algo que não agrada ao Senhor. Eu tenho que pensar sempre em um bem maior. E esse bem maior está acima da minha vontade. Amém? Aí, Paulo continua. Não devemos ser causa de tropeço. Eu aprendi, queridos irmãos, que nós temos que ser bênçãos nas mãos do Senhor. Nós temos que ser bênção nas vidas das pessoas. Nós temos que ser instrumentos de Deus para abençoar a vida do outro. Só que tem pessoas que querem ser causa de tropeço. Tem pessoas, e eu fico até triste, que querem ver o mal do outro. Eu já escutei de uma pessoa crente ficar feliz porque o outro saiu da igreja. Não devemos ser causa de tropeço. Você não tem que querer prejudicar o outro. Você nem pode se achar melhor do que o outro. E nem deve buscar o seu próprio interesse. Mas você tem que ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você tem que ser uma bênção para essa igreja. Você tem que ser uma bênção para o seu pastor. Você tem que ser uma bênção para a sua família. Você tem que ser uma bênção no reino de Deus. Então, demonstre o amor de Deus através da sua vida. Então, entendendo aqui, a primeira coisa que Paulo diz é que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse. Aí ele continua e diz, olha, você também não deve ser causa de tropeço para o outro, nem deve fazer o outro tropeçar, pecar. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que entender, nós temos que lembrar que existe algo muito maior do que eu e você. Se chama a salvação em Cristo
Jesus. Essa tem que ser a nossa maior prioridade. Nós temos que buscar ser um instrumento na mão do Senhor para levar outras pessoas a conhecerem ao Senhor, para ser salvas, para ser alcançadas. E a igreja do Senhor, ela tem que viver em plena comunhão. A comunhão que só vem através de Cristo Jesus. Uma vez eu li um livro, e nesse livro ele falava mais ou menos assim, eu não vou me lembrar o autor, mas ele diz que todo crente deveria ter o coração de um pastor. Porque o pastor é aquele que escuta e fica em silêncio. Porque ele sempre pensa no bem maior. Isso é comunhão. Isso é sabedoria. Isso é ter cuidado. Então, às vezes, irmãos, é bom respirar. Às vezes, é bom você ser paciente. E sabe o que é melhor ainda? É você perdoar. É você perdoar. Não esqueça, nós devemos sempre buscar um bem maior. E esse bem maior está em Cristo Jesus. Entendendo esse ponto, nós vamos avançar para o segundo ponto da mensagem, que tem como título, Imitadores de Cristo. O versículo 23 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Até pela lei é assim. Fumar cigarro, pela lei, é proibido? Não é. Beber, é? Está com tempo que eu não passava aqui no Bar de Fátima, e eu andando hoje pelo Bar de Fátima, a cada canto tem, né? Um povo ali reunido bebendo e um som ligado. Então, não é proibido, mas é pecado. Então, nós temos que entender que nós somos crentes. Você tem que entender que você foi salvo, você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Você tem que entender que você é uma nova criatura. Você tem que entender que nem todas as coisas que o mundo te oferece, você deve aceitar. Ou você deve praticar. É por isso que Paulo diz, nem todas convêm. E você tem que ter um bom senso, você tem que ter sabedoria, você tem que entender que você é um representante de Deus. Então, tem lugar que você não deve estar. Tem grupo que você não pode fazer parte. Tem práticas que você tem que deixar de fazer. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Muito cuidado com os nossos gestos. Hoje é mais do que comum as pessoas estarem se deleitando nas coisas do mundo. Hoje, infelizmente, os crentes estão mais parecidos com o mundo do que com Deus, do que com a igreja, do que Cristo. E nós temos que entender que tudo é lícito, mas nem tudo convém para um crente. Nem tudo. Então, o nosso julgamento deve ser: será se isso convém para mim? Será se isso convém para alguém que é a imagem e semelhança de Cristo?
Será se isso convém para alguém que é um discípulo de Jesus Cristo? Aí Paulo, como ele era um homem muito inteligente, ele começa sempre devagar, né? Ó, primeiro você tem que saber se convém. Aí sempre tem aqueles espertinhos, né? Aí o espertinho vai dizer, não, isso aqui convém para mim. Aí Paulo diz, ei, tudo é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Esse deve ser o nosso próximo julgamento. Será se essa prática me edifica? Será se esse tipo de atitude vai ter algum proveito para a minha vida espiritual? Meus irmãos, na nossa vida está cheia de coisas que não estão edificando. E as coisas que realmente edificam estão ficando de lado. A palavra do Senhor tem ficado de lado na nossa vida. A oração tem ficado de lado na nossa vida. A igreja tem ficado de lado. E principalmente agora com a pandemia, né? Tem crente em todo lugar, menos na igreja. Então, as nossas vidas estão cheias de coisas que não edificam. E aquilo que deveria ser prioridade na sua vida está ficando de lado. Então você tem que ter sabedoria, meu irmão. Você tem que fazer o julgamento. É lícito? É, mas isso não edifica. Isso não é proveitoso. Isso não vale a pena. Isso não é necessário. Nós temos que buscar aquilo que é de Deus, nós temos que buscar as coisas que são do alto, nós temos que manter o nosso foco em Deus. Ele tem que ser a maior prioridade da nossa vida, irmãos. O foco do crente se chama Jesus Cristo. Então não perca o foco. Continue sempre olhando para Cristo. Estou acompanhando aqui a hora, viu? Não vou falar menos de 1h30 não se preocupe. Aí Paulo, ele diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aí ele fecha com chave de ouro. Sede meus imitadores, como também eu sou de... Eu gostaria de salientar que foi Paulo que falou isso. E a primeira reflexão que eu fiz na minha vida é: será se eu posso falar isso para alguém? Será se eu posso ir até a irmã Ângela e dizer assim: Ângela, imita a minha vida, assim como eu sou de Cristo? Difícil, né? Mas não é impossível. Foi Paulo que falou. Foi Paulo. E isso deve ser o padrão da nossa vida. O padrão da nossa vida se chama Jesus Cristo. Então nós devemos imitar Ele em tudo. Olha o que Paulo também escreveu lá em Gálatas 2:20, ele diz assim, ó: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Que maravilha, meus irmãos. É Cristo que vive em você. Então a sua vida tem que imitar Cristo. Você tem que entender que Ele é o Filho de Deus, que Ele te amou e que Ele entregou a si mesmo por amor a ti.
nós devemos imitar Cristo em tudo. Mas a grande reflexão é, o que está acontecendo? Por que a minha vida não está imitando a Cristo? Por que eu estou pensando somente em mim? Eu estou colocando o meu próprio interesse acima de tudo. Por que eu estou praticando aquilo que não agrada ao Senhor? Por que nós estamos parecendo mais com o mundo do que com Cristo? Eu quero dizer a você nesta noite que chegou o momento de sua vida glorificar a Deus. Assim, nós vamos para o terceiro ponto e último desta mensagem. A nossa vida, ela deve glorificar a Deus. Paulo, meus queridos irmãos, ele diz que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus. O versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, as suas palavras, as suas atitudes, os seus gestos, a sua vida, ela precisa glorificar a Deus acima de tudo. Porque não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. É porque você foi pago, o seu pecado, através do sangue de Cristo, foi derramado um alto preço. Porque o Filho de Deus se entregou por amor a você. E a sua vida precisa glorificar o nome de Deus. A palavra glorificar significa esplendor, majestade, exaltação e honra. Através da minha vida, meus irmãos, eu tenho que dedicar todo o esplendor a Deus. Através da minha vida, eu devo engrandecer a majestade de Deus. Através da minha vida, Deus deve ser exaltado. Através da minha vida, Deus precisa ser honrado. Honrado, irmãos. A nossa vida, ela precisa completamente ser para a glória de Deus. E chegou um momento do tempo a qual não dá mais para esperar, não dá mais para adiar, é hoje. É hoje que eu preciso deixar para trás tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. É hoje que eu tenho que deixar para trás tudo aquilo que tem tirado o meu foco, tem feito eu perder a visão, tem feito eu perder o foco que se chama Jesus Cristo. Até quando eu vou ficar me envolvendo com as coisas? Até quando a minha vida não vai mais glorificar o Senhor? Você entenda nesta noite que Deus enviou o seu Filho por amor a ti, e amou, ama, e a sua vida não é mais sua, mas a sua vida é de Cristo Jesus. Então glorifique a Deus com a sua vida, meu irmão. Porque você foi feito para a glória. Vamos ficar em pé para a gente orar?